Proibido até semana que vem de ficar falando por uma condição bucal, mas eu não consegui deixar de compartilhar com vocês o seguinte. É um texto de um jornalista, de um acadêmico americano que escreveu no New York Times, e eu recebi através do meu querido Rodolfo Kepler, muito amado. É o texto do Omer Bartov. E no meio disso tudo ele faz um levantamento perfeito, fazendo a diferenciação entre crimes de guerra e genocídio, por várias razões acadêmicas e também de natureza filológica, e eu concordo completamente com o que ele diz, embora eu acho que o bombardeio de israelenses contra palestinos e a vontade de eliminar palestinos é uma ação antissemita, porque se os israelenses são considerados semitas, os árabes, os palestinos também, vêm todos da mesma descendência de Sem, filho de Noé. Todos convergem por Abraão. Não dá para ser filho de Abraão e não ser semita. Então, tanto os judeus, quanto todo mundo árabe, quanto os palestinos, são semitas. Quando os judeus matam sistematicamente a árabes ou palestinos, nesse caso aqui é palestinos, isso é uma ação antissemita violenta que o Benjamin Netanyahu está praticando. Agora, o que mais impressiona são os dados que todos nós assistimos, lemos nos jornais, na televisão, em todos os lugares, as coisas que foram ditas durante esse processo até agora, especialmente aquelas que o Netanyahu veio a falar. Por exemplo, no dia 7 de outubro, o Netanyahu, o premier, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, disse o seguinte, que os que moravam em Gaza, você lembra disso, iriam pagar um preço enorme pelas ações do Hamas, porque o exército de Israel transformaria em escombros os centros urbanos de Gaza e que ficariam completamente despovoados. Parece uma linguagem realmente bíblica do Velho Testamento. Aí no dia 28 de outubro, ele mesmo, Netanyahu, acrescentou, citando Deuteronômio, citando o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, citando o Velho Testamento. Quando isso começou, essa guerra, eu falei, preparem-se, vocês vão ver uma guerra à lá Velho Testamento, para vocês verem o que é ser discípulo do Velho Testamento. E a gente está assistindo uma guerra do Velho Testamento. Então, no dia 28 de outubro, Netanyahu citou o Deuteronômio e disse, vocês, citando o Deuteronômio, aspas, vocês devem se lembrar do que fez Amaleque contra vocês. E aí, você lê lá o texto, procure Amaleque aí no seu Google, você vai achar textos em Deuteronômio, 1 Samuel, aonde a ordem é essa, invadam, não deixem passar impune e matem homens, mulheres, velhos, crianças, lactantes, bois, jumentos, não deixem uma alma viva para trás. Essa é a citação do primeiro-ministro de Israel. Isso é horrível. E a linguagem que ele vai usando, por exemplo, no dia 9 de outubro, é acompanhada pelo ministro da Defesa, o Yoav Gallant, que disse, estamos combatendo animais, estamos agindo como corresponde ao tratamento de animais. E a declaração indica algo com ecos de natureza genocida num certo sentido, mas é mais fratricida porque são parentes
matando parentes, são semitas sendo antissemitas e reclamando de antissemitismo. Antissemitismo é pavoroso, em qualquer que seja a dimensão, seja dos gentios contra os semitas israelenses ou dos semitas israelenses contra os semitas palestinos. É antissemitismo do mesmo jeito. Aí a gente lê uma declaração do general Ghassan Ali, comandante israelense de atividades governamentais nos territórios ocupados, que fez o seguinte pronunciamento em árabe, para chegar ao ouvido de todo mundo árabe, de todos os palestinos, e falou diretamente referindo-se à população que vive em Gaza. Olha que coisa forte. Animais têm de ser tratados como tal, ele afirmou. Não haverá, portanto, eletricidade, nem água, haverá apenas destruição. Vocês desejaram o inferno, nós vamos dar o inferno a vocês. Agora, uma coisa é o Hamas, outra coisa é a população de 2.300.000 habitantes, onde agora já são 14.000 mortos, contra os 1.200 israelenses mortos em 7 de outubro, já são 14.000, sendo que a grande maioria, proporcionalmente, são crianças, que não tem nada a ver, que não sabem nem que o Hamas existe, e recém-nascidos. Não dá para a gente conviver com um negócio desse. Isso é barbárie absoluta. No mesmo dia em que o Ghassan Ali falou isso, o general Giora Eiland, que já é aposentado, mas é um nome respeitado, publicou num dos jornais de maior circulação em Israel o seguinte, aspas, o Estado de Israel não tem escolha a não ser transformar Gaza em um lugar temporário ou permanentemente inabitável. Parece aquelas profecias mais terríveis do Velho Testamento. Sim, é preciso criar, esse é o general falando, é preciso criar uma crise humanitária severa em Gaza, em um meio necessário para alcançar o objetivo. Ou seja, os fins justificam os meios, é satânico, é maquiavélico, é diabólico, para quem não sabe que o Satanás do Velho e do Novo Testamento, o diabo do Novo Testamento, opera com essa filosofia, que é a proposta dele para Jesus o tempo todo, os fins justificam os meios. Em outro artigo, o mesmo general Eiland escreveu que Gaza, aspas, Gaza se tornará um lugar onde nenhum ser humano conseguirá existir. Vejam se isso é declaração a se fazer. Vejam qual é o objetivo, qual é a intenção por trás disso tudo. E, aparentemente, eu pelo menos não percebi nenhum membro do Exército de Israel, nenhum político fazer algo contra essa declaração. E há muitas outras que nós todos assistimos nos jornais e na televisão. Mas, em 13 de outubro, o Ministério da Inteligência de Israel emitiu uma proposta para mover, veja se é possível, para mover toda a faixa de Gaza para a península do Sinai, enfiar lá no Sinai, no deserto do Sinai, por onde Israel peregrinou no passado, saindo do Egito. Queriam mandar os palestinos todos de Gaza para o Sinai. Aparentemente eles esqueceram o Holocausto que aconteceu, que é uma coisa para mim inesquecível e deveria ser para toda a humanidade. Vamos simplesmente pegar 2.300.000, tirar daqui e jogar lá no Egito, porque o Sinai pertence ao Egito. 2.300.000 pessoas. Esse é um indivíduo que tem a coragem de emitir uma declaração, diz que poderia ser feito. Quando foi confrontado, ele disse que não era só uma proposta. E o Netanyahu veio a dizer, não, se trata apenas de um documento conceitual.
com um documento conceitual. Veja se isso é consulta. Alguém está perguntando, e o Hamas? O Hamas é o diabo. Agora, ninguém combate diabo com diabo, ninguém vence o mal com o bem. Eu não tenho que virar Belzebu para enfrentar Satanás. Eu tenho que ser como Jesus mandou. Eis que eu vos envio como cordeiros por meio dos lobos. Não faltou advertência. Um grupo de mais de 2.500 acadêmicos de humanidade, especialistas na crise de Israel com os palestinos, assinou um documento pedindo que solucionassem logo essa questão dos dois estados, senão haveria uma calamidade. Houve a calamidade no dia 7 de outubro, a calamidade horrível. Eu não uso a palavra imperdoável porque Jesus me desautorizou a usar essa palavra. Ele mandou que eu perdoe 70 vezes 7 num dia, seja o que seja. Ele é aquele que morreu dizendo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu sou discípulo dele, não tenho nada a ver com os ódios de Moisés, nada. Eu, Caio Fábio, sou discípulo de Jesus, e se você é, não me fale besteira. Aí, pois bem, documento conceitual. O Hamas é o Hamas, é o diabo se escondendo atrás de criancinha. Agora, não é porque o diabo está escondido atrás das criancinhas que eu vou matar todas as criancinhas, todas as mulheres, todas as grávidas. Não, senão eu me torno pior que o diabo. Será que vocês não conseguem entender uma lógica tão óbvia quanto essa? Alguém sequestra sua família. Aí bota todos os seus 10 familiares encontrados na casa na frente e os bandidos atrás. E chega a polícia. Aí o que você diz? Metralha todo mundo porque eu estou com raiva dos sequestradores? Metralha minha família, pode matar. Ou pode matar essas crianças todas porque o alvo é matar os sequestradores. É isso que você faz na sua vida? Então, por favor, não me fale besteira. Vou mesmo dizer com ira. Calhe a boca. Ouça. E pense, já que é um esforço hercúleo para você pensar. Pense. Aí, elementos da extrema-direita do governo do Netanyahu, que é de extrema-direita, e que pertencem também às forças de defesa de Israel, celebraram quando a guerra começou. Foi algo que eu disse. Eu disse mais de uma vez. Celebraram, oba! Lembram? Quem me acompanha me viu, está aqui no Instagram, em algum lugar para baixo, e nas minhas redes sociais, dizendo, tem gente na extrema-direita religiosa de Israel, que é aquela que quer destruir as mesquitas na esplanada do antigo templo, ergueu o tal do terceiro templo, para o Messias de Israel voltar, e tem evangélico aos milhões torcendo por isso, para esse negócio ficar horroroso, ficar incurável, porque assim Jesus voltaria supostamente. São tão perversos. Essa é uma escatologia de morte, de mortalha, de diabo no coração de muitos de vocês, que tem gente querendo o mal para que supostamente Jesus volte por causa do mal praticado. Pelo amor de Deus. Não importa quem sejam os demônios, eu não combato demônio com demônio, eu combato o demônio com o Espírito Santo. Ninguém vence o mal com o mal, a gente só consegue vencer o mal de verdade com o bem. Aí diz aqui, esses elementos da extrema-direita, das forças de defesa de Israel, celebraram o início da guerra, classificando como uma oportunidade de livrar-se dos palestinos de uma vez por todas. E aqui eu digo, eu vinha dizendo isso, que tinha gente celebrando isso como oportunidade. Assim como no meio cristão evangélico, radical, pentecostal, escatológico, tem gente celebrando isso como uma oportunidade. Aí tem alguém aqui dizendo, Caio, vai pregar para o Hamas. Quem me dera! Eu iria mesmo, como eu preguei para todos os loucos desse país. E continuo pregando para você, meu filho. Por que eu não iria pregar para o Hamas? Se eu prego para você, que é pior do que o Hamas, supostamente, porque ainda diz que é cristão.
Aí, neste mês, emergiu nas redes sociais um vídeo do capitão Amichai Friedman, rabino da Brigada Nahal de Israel, dizendo a um grupo de soldados, o seguinte: a terra é nossa, toda a terra, incluindo Gaza e incluindo o Líbano, sugerindo que se vier ataque do Hezbollah, que é outro grupo doido, maluco, satanizado de ódio, tanto quanto o Hamas, ou pior ainda, vindo do Líbano, vão achar bom. Como outro dia, conversando com uma pessoa de Israel, que eu liguei para ela, mora lá, eu falei: eu estou preocupado com o Hezbollah. E falou: se o Hezbollah entrar, melhor, porque Israel tem poder para... Foi a expressão, ele nem descreveu, para acabar com o Líbano todo. Meu Deus, não é Líbano, não é um pedaço de terra, são milhões de seres humanos que vivem lá. Agora, aqui, falando isso, a gente fica vendo quem é de Cristo e quem não é. Só é frequentador de igreja e do cristianismo, porque estão com o coração cheios de diabos, cheios de demônios, cheios de ódio. E minha casca, meu filho, é tão grossa. Vocês todos poderiam me metralhar juntos. Sabe o que eu sinto? Nada, exceto uma compaixão irada pela idiotice de alguns de vocês aqui. Trágico. Aí o rabino da brigada diz isso, com a Bíblia na mão: a terra é nossa, a escritura é nossa, Deus nos deu, a gente vai tomar tudo, Gaza, e vamos até ao Líbano, porque há uma menção num texto bíblico, onde o Líbano também é contado como uma das terras da promessa de Deus a Israel. Vê se pode. Isso há 4.000 anos atrás, 3.500 anos, e os caras querem fazer disso documento de geopolítica contemporânea. E os soldados daquele regimento vibraram com o rabino. Pelo amor de Deus. Aí depois foram cobrados e disseram: não, a nossa atitude pessoal não se alinha com os valores e diretrizes gerais da corporação. Tem sempre essa saída, como a gente vê aqui no Brasil também. Aperta a saidinha, é logo oferecida. Aí a gente vai adiante vendo declarações de uma outra, da mesma natureza, que é um negócio horroroso, porque tudo que aconteceu, que foi trágico, diabólico, perverso, que o Hamas fez, e não foi a 1.400 pessoas, agora Israel baixou a conta para 1.200, já corresponde do lado de lá a 14 mil palestinos mortos. Israel diz que tem muitos do Hamas, mas não são separados dos corpos. O que tem é escombro e corpos de criança, de gente para todo lado. Hamas mesmo separado a gente não vê e não vai ver nunca. Agora, por que o Netanyahu estava querendo fazer lá em Israel o que tentaram fazer aqui no Brasil e o que Hugo Chávez conseguiu fazer na Venezuela? E o que o Maduro mantém na Venezuela? E que o governo anterior queria fazer aqui no Supremo Tribunal Federal, aquele golpe no judiciário, que foi o que o Netanyahu tentou fazer lá. Sabe por quê? Porque quem barra a extrema-direita religiosa em Israel é o Supremo Tribunal Federal de Israel, é o Judiciário de Israel. Então, o Netanyahu queria esvaziar os poderes do Supremo Tribunal Federal de Israel, do Judiciário, para tirar todas as cláusulas proibitivas em relação aos palestinos. Essa foi uma coisa que eu também disse a vocês aqui. Por trás disso, existe esse plano, essa orquestração. O Supremo Tribunal é a última barreira, é a última instância. Para dar um golpe sem que o mundo perceba, tem-se que tirar uma instância que governe juridicamente o governo. Do contrário, eles fazem o que eles querem. Aí, esse documento foi assinado por milhares de acadêmicos, de pessoas, de religiosos, foi enviado solenemente
pedindo que tomassem cuidado, porque essa era a intenção que estava já declarada e descoberta. Isso foi alertado inúmeras vezes, porque os anos se acumulavam, e esse seco, do mesmo jeito, chegaria uma hora que os satanases do Hamas iriam se levantar enlouquecidos e fazer o que fizeram. Iria chegar. Agora, a resposta não é Satanás contra Satanás. Não é um demônio contra 10 demônios, até porque Satanás, Jesus disse, não se divide contra Satanás. O que a gente está assistindo aqui é só a vitória de Satanás contra a humanidade. Satanás, suposta e aparentemente enfrentando Satanás, mas como Jesus disse que Satanás não se divide contra Satanás, o mal não se divide contra o mal está sempre unido ao mal. Ele é um só. Então, tanto faz de que lado eu diga que estou praticando, ou em nome de quem eu estou praticando o que eu pratico. Se eu digo que estou praticando o que eu pratico em nome de Alá, vou lá e mato, sequestro, faço todas as barbaridades que o Hamas fez. E se eu digo que estou lutando contra, em nome de Javé, ou os cristãos que porventura me assistam aqui em nome de Jesus, que eu estou fazendo isso, tanto faz. Nem Javé, nem Jesus estão presentes, nem Alá. Só quem está presente em ambos os lados dessa situação é Satanás. Satanás do Hamas, Satanás das forças de defesa de Israel ou do governo do Netanyahu, que virou um Belzebu no meio de toda essa história. Aí, após o massacre dos judeus civis e inocentes perpetrado pelo Hamas, houve outros avisos do mesmo grupo, do articulista que juntou esse material tão bem montado aqui, publicado no New York Times, e que eu estou referindo-me a ele assim, com espaços e citações e quotes apenas, e não lendo coisa alguma, porque seria longo demais. Mas, outra vez, o assunto morreu e caiu em coisa alguma, assim como foi muito estranho o serviço secreto considerado o mais expert do mundo, que é o Mossad, não saber o que se estava fazendo lá, o que o Hamas estava preparando, quando o Egito, que não tem esse serviço secreto todo, sabia e avisou Israel: olha, o Hamas vai fazer uma barbaridade. Eles se prepararam para a barbaridade? Não. Esses generais aqui estão dizendo que parece que eles esperaram a barbaridade para terem uma ocasião, para terem um pretexto definitivo, como eles mesmos disseram, mais de um general aqui em atividade, para ter o pretexto definitivo para extirpar, para eliminar, para acabar, para tomar conta de tudo que na ganância bíblica primitiva deles, eles acham que a eles pertence. A situação é horrorosa. É horrorosa. Agora, Israel já cometeu genocídio? Não. Até agora não, mas tem tido intenções genocidas. Quando eu digo Israel, vamos separar a população de Israel das forças militares e dos generais de extrema-direita religiosa militar de Israel, capitaneados pelo Netanyahu, do resto do povo. O povo de Israel é bom como qualquer outro povo. Não é melhor nem é pior. A população, uma população de manifestação leiga. Eles não são religiosos. Mas como em todo lugar, a bancada religiosa se une, pega as suas pautas, e a pauta deles é essa, baseada em Moisés, na terra, tomar tudo para nós somos superiores, essa coisa horrorosa, em qualquer lugar da terra, praticada por qualquer um. Judeu não tem permissão de se tornar pior porque sofreu o holocausto dos nazistas, não. Eles têm a lição para se tornarem melhores do que qualquer outro povo do mundo. Não existe trauma para justificar nada em tempo algum. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma perspectiva genocida em prática
mas é naquela situação semítica introdutória que eu coloquei aqui. Israel é semita. E os palestinos também são semitas. Então é um genocídio, ação genocida, fratricida, de semitas contra semitas. Ou seja, é uma loucura total, e ainda há o abano do Irã por trás. Botando arma, armando Hezbollah, armando Hamas, que são o longa-manos disso tudo. Agora, o mais chocante de tudo é ver crente torcendo e querendo que eu tome um lado, por exemplo. Eu vou tomar lado de que capiroto nessa história? Eu tomo o lado do povo de Israel e tomo o lado do povo palestino. Mas vocês não gostam disso. Vocês querem que eu levante uma bandeira, que eu seja um torcedor do inferno. Em que lugar da vida eu seria isso? Eu sou de Cristo, vocês não entenderam. Eu já vi gente aqui dizendo a ética e as pautas de Jesus não se aplicam a isso. Ora, as pautas de Jesus é que poderiam já ter resolvido isso há 56 anos atrás, quando se esteve na iminência de solucionar tudo. Agora, se você não lembra nem da história do Brasil de 4 anos atrás, nem de 10 anos atrás, nem de 15 anos atrás, nem de tempo algum, não lembra nem a história do seu bairro, cala a boca. Pelo menos aprenda em silêncio. E não fique expressando esse ódio. Ódio. O que eu só vejo é ódio, é ódio, é ódio, é ódio. Quando foi que o ódio trouxe solução para a vida? Quando? Me digam quando. E por odiarem tanto uns aos outros, a paz se estabeleceu. Parece que essa é a lógica de alguns ou muitos de vocês. Pelo amor de Jesus, apostatem da fé, digam que não creem em Jesus, que não creem no Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho, e aí vão odiar como uns demônios soltos. Vão para os porcos como o demônio dos gadarenos e se suicidem no lago de Genezaré, o mar da Galileia, façam o que queiram, mas em nome das diabrices do ódio de vocês mesmos. Não venham falando em nome de Jesus, não venham com argumentinhos nem de um lado nem do outro, nem venham com profeciazinhas do Velho Testamento, nem venham abrir textos antigos onde no mesmo texto se manda 2 linhas abaixo que você apedreja a mulher que te traiu, que você pendure no madeiro o seu filho desobediente a você para ele morrer vivo, ou manda que você não coma todas as linguiças que você se empanturra delas, e carne de porco, e alimento. Está tudo na mesma lei, às vezes na mesma página. Mas você é seletivo, vai se tornando seletivo, hipócrita. Sepulcro caiado, horroroso, nojento. Dá asco, dá vontade de vomitar, de ver essa ignorância deliberada. Vocês tendo ouvidos, não ouvem, tendo olhos, não veem, tendo coração, não querem se humanizar, porque não querem se converter, não querem mudar, não querem virar gente. Querem ser crentes sem antes se tornarem seres humanos. Não dá para criar um crente sem antes ter um ser humano, profundamente humano. Porque a relação de Jesus não é com membresias de religiões, é com seres humanos, 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 humanos. Estejam eles aonde estejam, esse é o povo de Deus, e não aquele que se arroga a tal. Eu já falei demais, eu já estou com o incômodo bucal aqui me atacando, mas eu não podia deixar de dizer o que eu disse. E eu sei que não faço amigos aqui, entre os homens. Porque aqui, no fanatismo das torcidas da perversidade e do ódio, todo mundo escolhe um lado e querem que eu tome um dos lados de Satanás. Quando eu só vejo Satanás em ação com Satanás, gargalhando da estupidez de todos nós, que queremos tomar um lado. E se for em nome da Bíblia, é a mesma diabrice.
porque o lado de lá toma em nome do Alcorão. Aí você diz, mas o Alcorão não é a palavra de Deus. Para você. Mas para eles é a única palavra de Deus que eles conhecem, em nome dessa palavra de Deus, que acaba incitando desejos demoníacos de ódio em ambos os lados, é que você assiste essa catástrofe, que tem um poder explosivo de deflagrar uma guerra não só regional, mas que pode ter implicações de natureza internacional, multinacional e até mundial. Justamente numa época em que a gente já está torrando de calor, de enchente, com a humanidade transformando o planeta num inferno por causa das nossas ganâncias. Aí, como se não bastassem, a gente está precisando ainda de uma terceira guerra mundial. Ou de uma guerra de natureza atômica, é isso que vocês estão esperando? Para dizer, oba, Jesus está voltando. Está voltando nada. Com seu apocalipse artificial e de plástico, ele vai cair na sua cabeça. Você vai morrer sob o efeito da radioatividade, como um panaca religioso, fanático e perverso, que podia ter lutado em favor do bem, com as armas do bem, com as armas da verdade, da justiça, do amor, da reconciliação, da propositura misericordiosa, da inclusão, dizer meu irmão também. Tem que ter lugar para os meus filhos e para os filhos deles também. Dá para todo mundo habitar em paz essa terra toda também. E quem fala aqui não é alguém que lê artiguinhos e jornais. Eu já estive lá centenas de vezes, já levei mais de 7.000 pessoas. Já plantei mais de 4.000 árvores ali no Vale de Inhém-Karen, embaixo do Museu do Holocausto, do Yad Vashem. Eu conheço aquilo como conheço a palma da minha mão, e acompanho isso há anos. Eu não estou teorizando nada, eu só estou te dizendo como um servo do Evangelho de Cristo Jesus, que carrega o Espírito de Cristo, o Espírito do Santo de Deus, que me habita, a verdade de Deus, que tem que ser falada. Mesmo que todos se levantem contra mim, eu sei quem está ao meu lado. E não importa que eu diga que estou ao lado de Deus. A única coisa que importa é se Deus está ao meu lado. Qualquer um pode dizer, eu estou ao lado de Deus. E o Senhor dizer, como naquele dia, direi a muitos que me dirão, Senhor, 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 eu estava do teu lado. Mas o Senhor vai dizer, leia lá em Mateus 7, o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Não sei quem vocês são, milagreiros, mentirosos, falsificadores da minha palavra, enganadores da mente, entorpecida das pessoas e fazendo isso em nome de Deus. Eu prefiro a solidão absoluta do que ter o conluio perverso dessa legião de demônios que tem habitado o coração de milhões de vocês. E que Deus perdoe a todo esse ódio sendo praticado em nome de Deus, de Alá e de Yahvé, e aqui no Ocidente, gente torcendo em nome de Jesus, torcendo para Jesus voltar logo. Você vai esperar sentado na boca do inferno, e Jesus vai voltar quando Ele quiser. E nenhuma falsificação profética vai trazê-lo antes da hora que Ele mesmo disse. Nem os anjos sabem, nem tão poucos filhos. Mas é apenas e exclusividade do meu Pai que está nos céus. Se depois disso você quiser continuar a guiar sua vida pelas profecias dos profetas mentirosos que habitam no nosso meio, você está avisado. O resto é com você.